Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo dessa terça-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, pedir pra vocês deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for sua primeira vez aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E ó, a Copa do Mundo tá pegando fogo e eu super te recomendo a Stake.com pra você fazer suas apostas esportivas. A Stake.com é uma das maiores casas de apostas do planeta, patrocinadora aí da UFC, patrocinadora do Everton da Inglaterra também. Você tem jogos aí da Copa do Mundo, tem trago para vocês aqui as melhores odds do mercado. Tem NBA, tem NFL, tem tênis. Você também tem jogos de cassino online para poder também estar jogando. E você tem uma promoção aí do seu primeiro depósito, além também de usar o meu cupom promocional Futebolaço para você também ganhar bônus. Tem a aposta sem risco de perda desde que você cumpra algumas regrinhas. Tem que fazer um primeiro depósito de 50 a 150 reais. Essa primeira aposta tem que ser de 50 até 150 reais. As apostas têm que ser feitas em pré-match, antes das partidas acontecerem. Não vale múltiplas, tem que ser uma única aposta. E a odd que você for apostar tem que ser de 1,70 para cima. E você ser residente no Brasil. Stake.com, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte, tem muita novidade para trazer para vocês e eu gostaria de discutir algumas coisas. Primeiro, eu vou trazer para vocês a situação da lateral direita. O Vasco vai ter que contratar dois bonecos aí para essa posição, já que o Léo Matos está confirmado, está de saída do Vasco, o Matheus Ribeiro já acertou até com o CRB, o Gabriel Dias, mas o Vasco vai precisar de 3 laterais, tem contrato até o final do ano que vem, está terminando agora a reta final, a transição da lesão do joelho e deve ficar no grupo, mas o Vasco ainda vai trazer 2 laterais. Então vamos lá, eu vou trazer para vocês informação apurada pelo Globo Esporte, adorei o nome, na verdade os nomes, gostei muito do nível de jogador que a 777 definiu para lateral direita, mas o negócio ainda está um pouquinho emperrado, mas vocês vão entender o porquê. Se liga aí, a matéria do GE eu vou trazer para vocês e vou trazer algumas explicações em conjunto. O Vasco corre para fechar e anunciar seus primeiros reforços, mas questões burocráticas têm atrasado um pouco o desfecho das negociações. O clube avançou nos últimos dias em algumas tratativas, mas aguarda o aval da 777 para ajustar valores e apresentar propostas. Paulo Brax tem mapeado o mercado, feito sondagens, mas depende da aprovação do grupo e da liberação de dinheiro para fazer as propostas. Ele apresentou uma lista de jogadores nos encontros em Gênova, na Itália, na semana passada. Alguns nomes foram aprovados e o clube trabalha para avançar nas negociações. É o caso de Pedro Raul, por exemplo. Há algum tempo o Vasco está em contato com representantes do jogador que já interessava a 777, mesmo antes da aprovação da venda da SAF. Paulo Brax está ciente dos valores envolvidos, mas aguarda os recursos e negocia a forma de pagamento para levar a proposta ao Kashiwa Reysol do Japão. O executivo vive expectativa de fechar ou avançar as tratativas até o fim de semana. Vou falar agora dos laterais, mas uma pausa aqui para a gente discutir algumas coisas. Eu tô ansioso / agoniado para o Paulo Brax chegar e ter a entrevista coletiva na semana que vem. Primeiro, vamos ver o pronunciamento dele, já vai ter anúncio de reforços, como o próprio GE trouxe aqui. Daqui para o final da semana vai começar a pintar o nome dos primeiros bonecos aí. Então a gente vai começar a ver agora qual é a real situação do que era mera especulação, do que realmente era negociação, quem foram os contratados. A gente vai começar a ver isso já do meio para o final dessa semana. O Paulo Brax chega ao Brasil daqui a 2 dias, hoje é terça, ele chega na quinta-feira e está previsto uma coletiva para a semana que vem. Pelo que apurou o GE, o que estaria atrasando as negociações do Vasco não é o Paulo Brax, é a 777. Ele, ao ir à Europa, ao fazer aquela reunião lá em Gênova, na Itália, ele já levou todo o levantamento e o mapeamento que ele fez junto aos scouts do Vasco e já tinha os nomes. Tá aqui a lista 777, são esses jogadores que me interessam. Eles são dono agora, eles têm que aprovar. Ele, juntamente com os scouts, levantam os nomes. Tá aqui, ó, os jogadores que eu quero contratar são esses aqui. Aí a 77 fala, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero. Esse aqui é até bom, mas é caro, vai nesse aqui.
Tô dando exemplo, tá? Então é isso que estaria atrapalhando. Feito isso, ele levou os nomes, a 777 aprovou alguns nomes, aprovou, beleza, agora é a hora de contratar. E o Paulo tá dependendo do aval da 777 do dinheiro. Ó, o jogador custa 8 milhões de reais, né? 1,8 milhões de dólares. Beleza, como é que eu pago isso? Ó, você pode oferecer aí, pagar duas parcelas aí de 1 milhão de dólares. Uma para pagar no ato e outra para pagar daqui a um ano. Tô dando um exemplo. É isso que tá atrapalhando. O Paulo tá sofrendo uma pressão grande, porque ele já fez, de certa forma, o trabalho dele, mas o processo ficou mais burocrático. Porque ele vê os nomes, ele tem interesse, tem que levar para os americanos e para os scouts deles, eles aprovam e depois tem que aguardar eles trazerem como é que a negociação vai ser concretizada. Então um pouco disso está atrapalhando. Agora vamos falar da lateral direita. Vocês entenderam um pouco agora o processo. Vamos falar agora dos nomes. Ó, a mesma coisa acontece com outros jogadores. O lateral direito Kelvin do Atlético Paranaense também teve o nome aprovado pelo grupo. Da mesma forma, Paulo Brax depende de dinheiro para fazer investimento no jogador, que é o primeiro da lista para a posição. Guga do Atlético Mineiro foi sondado e pode ser uma opção caso não haja acordo com o atleta do Furacão. E aqui, ó, de novo, primeiro, aí vamos falar do nome. Adorei os nomes, pô, Guga e Kelvin, pô, ótimos laterais, ótimos mesmo. O Kelvin hoje é um dos principais lateral direito do país e é jovem. Ele tem 21 anos de idade, tem já mais de 100 partidas com a camisa do Furacão, vem jogando muito bem. Quem vê os jogos do Atlético Paranaense, o Kelvin na direita e o Abner na esquerda são dois aviões e jogadores muito jovens que você vai ter um retorno de cara agora. Os jogadores já estão jogando competições nacionais, internacionais, e você logo daqui a 2, 3 anos aí, caso precise, pode fazer uma venda para o exterior. E é nesse ponto que eu acho que a negociação vai ser extremamente difícil, porque o Atlético Paranaense se tornou um clube expert em vender jogador para a Europa e vende bem os seus jogadores. Dificilmente eles vendem jogadores para o mercado interno. Eles acabaram negociando até 2 goleiros, né? Seus 2 últimos grandes goleiros foram negociados por futebol brasileiro mesmo, mas a gente sabe que a posição de goleiro é mais difícil de você exportar. O Everton foi para o Palmeiras e o Flamengo ano passado comprou o Santos. Não foram baratos, mas esses dois vieram para o mercado interno. O resto, Bruno Guimarães, que hoje está na seleção brasileira, Renan Lodge, lateral esquerdo, e vários outros jogadores que se destacaram nos últimos anos foram direto para o futebol europeu. Mas o Vasco quer. Segundo apurou o Vinícius Furlan, jornalista muito conceituado lá do Paraná, os valores pelo Kelvin teriam assustado o Vasco. A gente sabe que o Petralha senta a ripa mesmo e joga o valor lá em cima. Até porque não é nem um pouco interessante você reforçar seus concorrentes nacionais. Acho até interessante da parte dele como visão de Atlético Paranaense. Vamos aguardar, mas se realmente o valor ficar algo muito acima e o Vasco acha que não vale o que está sendo pedido pelo jogador, o Guga seria ali a situação imediata. E bate com aquele áudio que eu trouxe para vocês, vazado de uma pessoa próxima ao jogador, de que de fato tem sim negociação e tem conversa. Para fechar a matéria do GE, a torcida tem ficado ansiosa pela demora nos anúncios, mas com a 777 o processo de contratação é mais lento do que o esperado por conta dessa burocracia. Apesar da autonomia para tocar as conversas e selecionar os nomes, Brax precisa do ok de cima. Mas isso não quer dizer que o clube não tem alvos no mercado, pelo contrário. O diretor esportivo voltará ao Brasil nessa semana, após um período na Europa com novidades. Está programada uma entrevista coletiva para a próxima semana, em que Brax pretende anunciar alguns acordos fechados pelo Vasco. Um dos anunciados deve ser Júnior Urso, que está acertado. Um outro nome também que o Vasco tem interesse, mas tem a sua lista de prioridades. O Kelvin é a prioridade máxima hoje, depois vem o Guga. E esse jogador aqui que atua no Lorient da França, tem 26 anos de idade,
o Igor Silva também interessa. A informação foi apurada tanto pela Revista Colorada, que é um veículo muito sério lá do Rio Grande do Sul, porque o jogador tem o seu nome ligado também ao Internacional de Porto Alegre, e a rapaziada do Joga 10, que também é um veículo muito sério aqui no Rio de Janeiro. Mas é um jogador que corre por fora, o Vasco tem interesse, já sabe o valor. Os franceses pediriam na casa de 8 milhões de reais para liberar o atleta. Ele já está há 6 anos jogando na Europa. Ele tem passagens na Europa, por exemplo, na Grécia, pelo Astera Trípolis e Olympiacos da Grécia. Jogou também no AEK Larnaca do Chipre e no NK Osijek da Croácia. Inclusive foi eleito o melhor lateral direito do futebol croata. E aí ele foi vendido ao Lorient da França. Do novo treinador, teve troca de treinador e ele tem sido reserva. Ele perdeu espaço e viria com bons olhos ao retorno ao Brasil. O jogador, inclusive, é carioca, ele tem a sua origem aqui em Niterói e começou a jogar no Brasil pelo Comercial lá de São Paulo até ir para o futebol europeu, tá bom? Mas o plano A é o Kelvin, plano B, Guga, e aí o Igor Silva é um nome que tá ali no radar para lateral direito. O Natanael também do Curitiba foi um jogador que o Vasco chegou a fazer uma sondagem, tá bom? Então esses são os alvos aí da lateral direita e essa questão aí da burocracia tem atrapalhado um pouco o trabalho do Paulo Brax. De novo, estou ansioso para chegar à entrevista coletiva, para a gente poder fazer a pergunta. Espero que o Vasco dê um tempo longo para a gente poder fazer as perguntas, porque são muitos questionamentos, é muito tempo sem falar. E, por favor, que o Vasco libere o Paulo Brax também para fazer entrevistas, para que a gente possa, com mais tempo, tirar mais algumas coisas. Eu estou um tempo já querendo levar o Paulo Brax aqui no podcast, para tentar conversar e entender um pouco mais esse processo. Os companheiros do canal Atenção Vascaíno estão tentando uma entrevista com ele também. Então acho importante o Paulo falar até mesmo direto com o torcedor. Eu acho que na coletiva eles seguram um pouco mais o tempo. Deve ser algo na casa do que foi o Luiz Melo, 40 a 50 minutos. Mas são vários veículos ali, 6, 7 veículos para poder cobrir o clube. E aí acabam às vezes você não conseguindo ir mais a fundo em algumas questões. Tá bom? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais a parte da tarde eu chego com mais informações. É isso. 1, 2, 3, futebol. Estamos junto, família. E a qualquer momento em volta, vai estar junto. Valeu, fui.